Tudo bem? Na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre cálculos estequiométricos. Matéria essa que deixa muito aluno de cabeça quente, muito aluno nervoso, mas na aula de hoje nós vamos resolver essas questões tranquilamente. Vou fazer passo a passo para que todos possam entender o raciocínio, que é fácil, para resolver cálculo estequiométrico. Ok? Vamos comigo para a aula então? Então, eu selecionei algumas questões aqui. Vamos começar com a primeira questão. Olha só, vamos lá. Um modo de remover monóxido de nitrogênio das emissões das chaminés é através da reação com amônia. Então, ele deu aqui a fórmula da amônia mais o NO, produzindo N2 mais H2O, ou seja, deu a reação para a gente. Aí ele pergunta, calcule a massa de nitrogênio produzida a partir de 1,5 mol de monóxido de nitrogênio. Pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender alguns passos que existem para resolver cálculo estequiométrico. Então, vou falar aqui, vamos seguir esses passos de todos os exercícios hoje. Primeiro passo, escrever a equação. Segundo passo, balancear a equação. Terceiro passo, montar a regra de 3. Ok? A equação já está escrita, vamos então balanceá-la. Um nitrogênio com um nitrogênio, 2 nitrogênios, está aqui, balanceado. 3 hidrogênios, 2 hidrogênios, não está balanceado. Quando for assim, o número ímpar e aqui for o número par, é só você inverter os números dos índices que vai dar certinho. Trago 3 para cá, quer ver? 3 vezes 2, 6. Pego o índice aqui do 2, trago para cá, aí vai ficar 6. Toda vez que eu tiver números diferentes e esses números for números, como se diz, deixa eu apagar aqui o meu ar-condicionado, que está um pouco geladinho, isso, para diminuir o barulho. Quando for números ímpares e números pares, apenas se inverte os valores, vai dar certinho. Vamos conferir então. 2 nitrogênio, 2 vezes 3, 6 hidrogênio, 3 vezes 2, 6 hidrogênio. 3 vezes 1, 3 oxigênio. Então, tem que ter 3 aqui. Qual o número que eu ponho aqui? Que é multiplicado por 1 vai dar 3? 3. Feito isso, vamos balancear novamente o nitrogênio, porque ele foi alterado com esses números aqui. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Do lado de cá tem 2. Qual o número que eu ponho aqui, que ao multiplicar por 2 vai dar 5? Bom, teoricamente, 2,5, né, pessoal? Você põe 2,5 vezes 2, 5. Mas não tem como colocar 2,5 na equação. Então, tem que usar um número fracionário. Nós vamos colocar, então, 5 dividido por 2. Porque 5 dividido por 2 é 2,5. Vezes 2, 5. Beleza, está balanceada a equação. Porém, eu não gosto de trabalhar com número fracionário, porque a hora que eu vou fazer cálculos, e a questão é de cálculo estequiométrico, quanto mais eu trabalhar com número fracionário, mais difícil é a minha conta. Eu tenho que levar em conta que na hora da prova eu não uso calculadora, é lápis. Assim sendo, vamos torná-la toda a equação não fracionária. Então, sempre que acontecer isso, você pega o número denominador da fração e multiplica por toda a equação. É 2, multiplicar por 2, dá 4. Por 2, dá 6. Por 2, dá 10. Dividido por 2, 5. Por 2, 6. Agora está balanceada, está equilibrada e com números inteiros. Assim, vamos partir então para montar a regra de 3. Logo que eu já conheço a equação, balancei a equação, vamos montar a regra de 3. Primeira coisa é enxergar quais são as substâncias que vão ser correlacionadas. Aqui ele fala, calcule a massa de N2 produzida a partir de 1,5 mol de NO. Então, estou falando de NO e estou falando de nitrogênio. Então, nitrogênio e NO. Vou marcar esses dois para eu saber que eu tenho que fazer a correlação com eles. A regra de 3 é formada por duas linhas. A primeira linha, eu vou tirar os dados da equação correlacionando com o problema. Como assim, professor? Olha só, primeira linha. O que ele fala de nitrogênio aqui para a gente? Ele fala massa. Então, eu vou achar aqui na reação a massa. Como é que eu acho a massa aqui na reação? Basta eu pegar os elementos aqui e somar suas massas. Neste caso, 5 vezes 2, eu tenho 10 nitrogênio. Indo na tabela periódica, cada nitrogênio vale 14. Vezes 10, eu tenho um valor então de quanto? 140.
NO, o que ele faz de NO? Mols de NO, então tem que achar mols aqui. Que número é esse aqui do coeficiente? 6, ou seja, 6 mols. Agora eu vou ler a equação para ver se eu estou entendendo o que ela está me fornecendo. Ela está falando que 6 mols de NO produz 140 gramas de NO2. Vou montar a minha segunda linha da regra de 3. A segunda linha da regra de 3, eu vou usar os dados do problema. Qual é o único dado do problema aqui? 1,5 mol de NO. Então, eu vou usar 1,5 mol de NO. E aqui o meu nitrogênio, que é a massa que eu quero saber, é o meu X. Feito isso, como é que eu faço para resolver o cálculo de regra de 3? Multiplica inverso. 6 vezes X, 6X. 1,5 vezes 140, 1,5 vezes 140. O que está multiplicando, vem para cá o quê? Dividindo. Então, vai ficar 140 vezes 1,5 dá 210. Dividido por 6, a minha resposta será exatamente 35 gramas de NO2. Viu como é que é fácil? Super tranquilo, passo a passo, como resolver exercício de cálculo estequiométrico. Questão número 2. O superóxido de potássio, KO2, é usado em máscaras de respiração para gerar oxigênio. Deu-se a equação. Se o vaso de reação contiver 0,15 mols de KO2, quando ele fala, pessoal, de vaso de reação, eu estou falando apenas de um recipiente, tá? Então, no recipiente eu tenho 0,15 mols de KO2 e 0,10 mols de H2O. Qual o reagente limitante? Quantos mols de oxigênio pode ser produzido? Opa! Então, nós estamos falando de reagente excesso limitante. Vamos observar aqui. Primeira coisa, escrever a equação. Está escrita. Segunda coisa, balancear a equação. Vamos conferir se está balanceada. Um potássio. O oxigênio sempre você deixa para balancear por último, porque o oxigênio ele ocorre geralmente em quase todos os membros da equação, então complica. Depois do oxigênio, hidrogênio. Tenho 2 aqui. Aqui eu tenho 1. Então, vou colocar o quê? 2 aqui. Porque 2 vezes 1, 2. Feito isso, eu alterei o potássio. 2 vezes 1, 2. Vou colocar a conta aqui. Qual o número multiplicado por 1 é igual a 2? 2. Balanceei os potássios, balanceei os hidrogênios. Vou conferir os oxigênios. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Do lado de cá eu tenho 2 vezes 1, 2. 1, 2, 4. Espera aí. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 4, complicou. Se eu alterar aqui, eu altero hidrogênio, tem que mexer aqui. Então, eu vou mexer somente aqui, porque eu mexendo somente aqui no oxigênio, eu não altero as outras estruturas. Por exemplo, 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Eu tenho 2 oxigênio aqui. Para 5, falta quantos? 3. Qual o número que eu ponho que multiplicado por 2 é igual a 3? 1,5. Como é que eu coloco 1,5? 3 dividido por 2. Uma fração. 3 dividido por 2, 2 vezes 3, 6 dividido por 2, 3. Está aí 3 oxigênio com 2 aqui, 5 balanceada a equação. Como eu já falei com vocês, repito novamente, eu não gosto de trabalhar com fração. Vamos tirar a fração. Eu vou pegar o denominador da fração e multiplicar por toda a equação. Aqui é 2, então aqui vai ficar quanto? 4. Aqui é 1. 2 vezes 1. Aqui é 2. 2 vezes 2. 2 vezes 3, 6. Dividido por 2, 3. Pronto. Está equacionada, está balanceada. E agora eu vou montar a minha regra de 3. Primeira pergunta, qual o reagente limitante? Então, eu tenho que fazer uma comparação entre os reagentes. Então, os reagentes meus são KO2 e H2O. Feito isso, eu vou montar minha primeira linha da regra de 3. E aí tem um detalhe. Como é que eu faço para achar reagente excesso e reagente limitante? Toda vez que você tiver que encontrar o reagente excesso e o reagente limitante, você tem que pegar os dados do problema e convertê-los para mols. Sempre. Se tiver em massa, passa para mol. Se tiver em litros, passa para mol. Se tiver em gramas, passa para mol. Se tiver em mol, já está em mol, deixa em mol. Neste caso, 0,4 mols de KO2, 0,3 mols de água. Já está em mols. Então, agora eu vou pegar a primeira linha e vou retirar os dados da equação correlacionado com o problema. Como reagente excesso limitante, eu vou tirar mols. Então,
que eu tenho aqui? Eu tenho 4 mols de Cal2, 2 mols de água. E vou colocar os dados que me deu no problema, que foi 0,4 mols de Cal2, 0,3 mols de H2O. Feito isso, pessoal, eu vou fazer a inversão. Eu vou multiplicar inverso. 4 vezes 0,3, 2 vezes 0,4. O que der o maior valor é o meu reagente em excesso. É assim que eu vou descobrir quem é o meu reagente em excesso, quem é o meu reagente limitante. Quando multipliquei aqui, eu vi que 1,2 é maior do que 0,8. O maior é o meu excesso. Quem está em excesso? Água. Geralmente, nas questões onde tem água, ela é o excesso. Geralmente. Sendo assim, então, o que ficou com o menor valor é o meu limitante. E aí eu chamo a atenção para vocês de uma coisa já que nós vamos usar muito nos exercícios de hoje. O reagente limitante é aquele que manda na reação, não é o excesso. O que manda, que determina o valor que vai reagir ou não, é o limitante, que ele só tem aquilo para reagir, ele é limitado, então ele é que manda na equação. Primeira pergunta, qual é o reagente limitante? Cal2. Segunda pergunta, quantos mols de oxigênio pode ser produzido? Então, vamos ver a equação de novo. Estou reescrevendo a equação já balanceada. Ele quer saber mols de oxigênio. Então, eu vou marcar aqui meus mols de oxigênio. E eu vou comparar com quem? Excesso ou limitante? Sempre eu vou comparar com o limitante, porque ele é que manda na reação. Então, eu vou sempre usar os dados do limitante. Vou montar a minha primeira regra de 3, primeira linha. Vou tirar os dados da equação correlacionado com o problema. Por exemplo, o que ele está pedindo de oxigênio aqui? Mols. Se ele pede mols, eu vou tirar da reação mols. Quantos mols que eu tenho aqui? 3. Vou colocar 3 mols. KO2. Ele já deu em mols, vou deixar em mols também. Então, vou tirar mols aqui, 4 mols. Vamos ler a equação. 4 mols de KO2 produz 3 mols de oxigênio. Só que ele não quer produzir 3 mols, ele quer saber quantos mols vai ser produzido de oxigênio quando eu tenho 0,4 de KO2, porque é o nosso agente limitante. Então, o único dado aqui é o dado do limitante, que é 0,4, que ele forneceu para a gente, e aqui é o X, que eu vou saber quanto eu produzi de oxigênio. Se você observar, pessoal, não precisa dar uma dica aqui, não precisa nem resolver a regra de 3. De 4 para 0,4, dividiu por 10. Daqui para cá, vai dividir por 10, porque é proporcional. Então, a resposta é 0,3, mas vamos conferir. Então, 4 vezes x, 4x. 3 vezes 0,4 vai dar 1,2. O que está multiplicando vem para cá o quê? Dividindo. Então, vamos ver como é que fica isso aqui. 3 vezes 0,4, 1,2. Está multiplicando, vem para cá dividindo. Resposta correta, 0,3 mols de oxigênio. Então, quantos mols de oxigênio pode ser produzido? 0,3 mols de oxigênio. Viu como é que é fácil? Tranquilinho, passo a passo. Questão 3. Típica de questão de Enem. Quem é Enemzeiro aí? Presta atenção. Texto grande. O metanol é combustível de queima limpa e fácil de manusear. Pode ser preparado pela reação direta entre CO e o H2, que se obtém pela reação entre o vapor de água e o carvão a quente. Então, a reação venosa aqui de monóxido reagindo com hidrogênio, produzindo metanol. Numa mistura de 12 gramas de hidrogênio, 74,5 gramas de CO, qual o reagente limitante? Olha, toda vez que ele der dados dos 2 reagentes ou dos 3 reagentes, conforme for a reação, significa então que é uma reação de reagente limitante excesso. Aí ele pergunta, qual é o limitante? Qual é a massa do reagente excesso que sobra depois? Qual a produção teórica de metanol? Então, nós temos 3 questões em uma só. Primeiro, vamos para a primeira questão, que é achar o reagente limitante. Como eu falei antes, temos que balancear a equação e depois transformar em mols para poder encontrar o nosso reagente limitante. Sendo assim, então, primeiro como é limitante, vamos converter os dados para mols. Sempre converte para mols. Como é que eu converto massa, está aqui em gramas, para mol? Simples, usando o número de mols. O número de mols é massa sobre massa molar. Vamos fazer para o hidrogênio e depois para o monóxido. A molécula de hidrogênio vai ser a massa. Essa massa aqui é a massa utilizada. Quanto que eu estou usando no problema 12? Dividido pela massa molar, que é a massa molar de H2. Tabela periódica, a massa de hidrogênio é 1, tem 1, 2, 2. Então, a massa, o número de mols de hidrogênio é 6. O que isso significa para mim?
Significa que eu falar que eu tenho 12 gramas de hidrogênio ou 6 mols de hidrogênio é a mesma coisa. Vamos fazer para o CO, massa sobre massa molar. Que massa é essa? A massa que eu estou sendo utilizada. Massa molar, a massa do composto, da molécula, da substância. Carbono 12, oxigênio 16, 28. Então é massa dividido pela massa molar, dá um valor de 266 mols. Se eu falar que eu tenho 74 gramas de CO ou 266 mols de CO, é a mesma coisa. Bom, já converti os dados para mols, agora eu vou escrever a equação, já tinha escrito já, que ela foi dada para a gente. Vou balancear a equação. Um carbono, um oxigênio, 2 hidrogênio, eu tenho 3 mais 1, 4. Opa, que número que eu ponho aqui, que eu vou multiplicar por 2 vai ser igual a 4? 2. Feito isso, vou montar a nossa regra de 3 dos reagentes em excesso e limitante. Então, vou comparar entre os dois reagentes. Está aqui a primeira linha da regra de 3. A primeira linha eu vou tirar do problema, da equação. Só que, como nós estamos querendo saber quem é o agente limitante e excesso, eu vou trabalhar com mols. Então, aqui vai ser 2 mols. Aqui vai ser 1 mol de CO. Aqui vai ser 2 mols. Nós já convertemos já hidrogênio é 6 e CO 266. Vou colocar aqui o CO 266, o hidrogênio 6. Vou multiplicar inverso. O que deu o maior valor é o excesso. O que deu o menor valor é o limitante. Ao fazer isso daí, eu descubro que 1 vezes 6, 6. 2 vezes isso aqui dá isso. O meu maior valor obtido é o 6. Aqui é 5,32. Perdeu para 6. 6 é o maior. É o meu excesso. Hidrogênio é o excesso. CO é o meu limitante. Respondido a primeira questão. Segunda questão. Quanto sobra do excesso? Se ele está sobrando, quanto é que vai sobrar? Vamos ver então a letra B. Feito isso, já reescrevi a equação de novo. Sabemos que é hidrogênio e monóxido são os dois reagentes. Primeira linha. Bom, aqui então ele quer que massa em gramas do reagente excesso. Se o reagente excesso é o hidrogênio, então aqui agora na equação eu vou tirar massa, porque ele está perguntando massa do reagente excesso. 4 hidrogênio, cada hidrogênio tem massa atômica 1, então aqui tem 4 de gramas. CO, o CO ele não fala nada aqui. Nós tínhamos convertido para mols, então vou colocar mols, então, aqui tem 1 mol para ficar mais fácil. É 1 mol. A segunda linha eu vou usar os dados do problema, eu vou usar os dados do limitante, porque eu quero saber o excesso. Já temos a confirmação da mudança, né, de gramas para mols do CO. Feito isso, eu vou achar o X. O que eu vou fazer aqui, pessoal? 1 mol de CO reage com 4 gramas de hidrogênio. Mas se eu tiver 2,66 mols de CO, quantos gramas vai reagir de hidrogênio? Bom, fazendo o cálculo aqui, resolvendo, multiplicando, dividindo, significa que eu teria que reagir com 2,66 de CO 10,64 gramas de hidrogênio. Como ele é o limitante, o máximo que ele reage com hidrogênio é 10,64. Beleza? Só que no problema eu usei quantos gramas que ele deu de hidrogênio, que nós convertemos e deu 6 mols? 12 gramas. Sabemos que o hidrogênio é o excesso. Ele só vai consumir 10,64, acabamos de achar. Se eu tenho 12, vai consumir 10,64, sobra quanto? Então, sobrou 1,36 gramas de hidrogênio, que é o que resta. Viu como é que é simples? Bonito esse cálculo, né? Questão 3. Qual a produção teórica de metanol? Olha só, produção teórica. Mas, espera aí, pequeno, não está falando se é volume, se é litros, se é mol, se é massa. Que desgrama é esse? Se ele não fala nada, a gente subentende que é de massa, ok? Não falou nada, é massa. Já está escrito, balanceado. Então, ele quer saber de metanol, que é a substância, eu vou marcar ela. E sempre comparando com o limitador, o meu limitante. O cálculo só é feito sempre com limitante. Primeira linha, vou tirar os dados da equação correlacionados com o problema. O que ele fala de metanol? Produção. Subentendemos que é em massa, eu vou achar a massa aqui. Somando a massa do carbono, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, eu tenho um valor de 32. CO eu vou continuar usando mols para ficar mais fácil para a gente. Já convertemos já. Eu tenho 1 mol aqui, então 1 mol. Vamos ler? Vamos ler.
1 mol produz 32 gramas de metanol. Beleza. Só que eu não tenho 1 mol de CO, eu tenho quantos mols? 266. Então vai produzir quanto? X. Vamos multiplicar inverso, né? 1 vezes x, 32 vezes 266. Está aqui, vai dar quanto? Sei lá, 60. 85 gramas de metanol. Ou seja, qual é a produção teórica de metanol quando nós temos 74,5 gramas de CO e 12 gramas de hidrogênio, ou seja, 266 mols de CO, que é o limitante. Eu vou produzir 85 gramas de metanol. Ok, pessoal? Questão number 4. Estamos chegando na metade do exercício. Queimando-se 30 gramas de carbono puro com rendimento da reação de 90%, ele falou rendimento. Não precisa falar rendimento da reação. Falou que é rendimento, subentende que é reação. Com 90% de rendimento, qual a massa do dióxido de carbono obtida conforme a equação? Beleza. Primeira coisa, escrever a equação. Se a equação não tivesse escrita, era fácil. Queimou o carbono. Quando queima, explode ou pega fogo no carbono, queimar, explodir ou pegar fogo, ou sofrer combustão, é reagir com O2. Então, eu sei que é carbono reagindo com O2. Se reage carbono com O2, só pode formar uma coisa, CO2. Ok? Feito isso, ele está falando de CO2, massa do dióxido, e está falando de carbono puro. Então, vou comparar um para com o outro. Vou montar minha regra de 3. Lembrando que, peço desculpa na voz, porque eu gravei umas 5 aulas hoje, então assim, essa é a última aula e nós estamos um pouquinho cansados, mas vamos lá que nós estamos quase acabando. Vamos lá. Vamos conseguir vencer. Feito isso, o que ele fala de CO2? Massa. Então tem que achar a massa aqui, né? Qual que é a massa aqui? É a massa do carbono mais os 2 oxigênios, que dá quanto? 44. O que ele fala de carbono? Gramas. Gramas é o quê? Massa também. Então, a leitura que temos que ter. 12 gramas de carbono produz 44. Na segunda linha, eu vou usar o único dado numérico do problema. 30 gramas de carbono. 12 produz 44. 30 produz quanto? X da questão. Feito isso, a velha história. Multiplica inverso, né? Opa! Pequeno problema aqui. 12 vezes x, 12x igual está aqui, viu, pessoal? Desculpa aí, não tem jeito não. Igual está aqui, 30 vezes 44. Vamos ver se no próximo agora dá certo. Beleza. 30 vezes 44, 1.320. O que está multiplicando vem para cá o quê? Dividindo. Feito isso, deu quanto? 110 gramas de CO2. Detalhe, esses 110 gramas de CO2 é se a reação tivesse 100% de rendimento. Se essa reação fosse 100% de rendimento, eu tinha uma produção com 30 gramas de carbono de 110. Só que ele me fala que a produção é 90%. Então, pessoal, 110 gramas está para 100%. 90% vai dar para quanto? 99 gramas, pessoal. Então, qual a massa de dióxido de carbono obtida com rendimento de 90%, eu tendo apenas 30 gramas de carbono? 99 gramas de CO2, dióxido de carbono. Vamos para a questão número 5, ok? Tudo ok? Belezinha? Vamos lá. O acetileno, que é usado como combustível nos maçaricos de solda, é produzido numa reação entre carbeto de cálcio e água. Então, está aqui carbeto de cálcio, água, produzindo hidróxido de cálcio e mais o nosso gás, acetileno. Pergunta: quantos mols de acetileno serão produzidos a partir de 2,5 mols de CaC2? A equação já está balanceada, tá? Pode conferir, já está balanceada. Agora eu vou marcar os integrantes, C2H2, CaC2. Então, já está copiada, já está balanceada. Vou montar a minha regra de 3. Na primeira linha, eu vou tirar os dados da equação. O que fala da equação aqui? Ele fala aqui mols de C2H2. Então, eu vou tirar mols aqui, que é quanto? 1. O que ele fala de CaC2? Mols também. Vou tirar aqui mols. Quantos mols eu tenho aqui? 1. Então, essa questão já está resolvida. 1 mol produz 1. Só que eu não tenho 1 mol, eu tenho quanto? 2,5. Eu produzi quanto? 2,5, né, pessoal? 1 está para 1,
esse está para esse. Mas mesmo assim eu coloquei os cálculos aqui, né? 1 vezes x, 250 vezes 1 dá quanto? 250, ou seja, eu vou produzir 2,5 mols de gás acetileno. Super simples, né, pessoal? Todo mundo aqui fica esperando que é uma questão dessa na prova, né? Que é fácil demais. Vamos lá, tranquilo. 6. Uma amostra de 200 kg de calcário com teor de 80% de carbonato de cálcio foi tratada com ácido fosfórico, conforme a equação química balanceada. Calcule a massa de fosfato de cálcio. Beleza, pessoal? Tá aí a equação. Primeira coisa, montar a equação. Segunda coisa, balancear a equação. A equação já está montada, já está balanceada, não precisamos mexer. Vamos montar então a nossa regra de 3. Quem estou conversando? Estou conversando com fosfato de cálcio e estou conversando com carbonato de cálcio. Vamos montar a primeira linha. Na primeira linha, pessoal, o que ele fala de fosfato de cálcio? Massa. Então, temos que calcular a massa aqui do fosfato de cálcio. Essa massa aqui, somando todos os cálcio, fósforo, oxigênio, multiplicando por 2, tudo aqui, eu tenho 310 gramas. Carbonato de cálcio, ele fala do carbonato de cálcio aqui, quilogramas. Quilogramas é massa. Então, calculando a massa do cálcio, carbono, oxigênio, multiplicando por 3 aqui, eu tenho exatamente o valor de 300 gramas. Vamos ler? 300 gramas de carbonato produz 310 de fosfato de cálcio. Vamos montar a segunda linha. Aí eu chamo a atenção aqui agora. Qual é o único dado do problema? 200 kg. Só de calcário. Só que esse calcário não é 100% carbonato de cálcio. O calcário ele tem um teor de 80%. Teor ou pureza, galera, é a mesma coisa. Se eu falar que eu tenho 80% de pureza de carbonato de cálcio no calcário, é que eu tenho apenas 80% de carbonato puro. O resto é impureza. Se eu falar que eu tenho um teor 80%, eu tenho 80% da substância pura, 20% é impureza. E em cálculo estequiométrico, nas reações químicas, as impurezas não entram no cálculo, só entra a substância pura. Então, 80% de 200 é exatamente 160 kg. Aí você fala assim, epa, espera aí, professor PQ, espera aí. Aqui é gramas. Como é que eu estou trabalhando aqui com quilogramas? Eu tenho que converter esses quilogramas para gramas ou converter gramas para quilos. É ou não é? Não é. Olha só para você ver. Você pode colocar, tá, a denominação aqui em quilogramas, desde que a sua resposta, o X, seja em quilogramas, tá? E não em gramas. Feito isso, tranquilo. Vamos lá? Multiplica inverso, aquela continha que a gente já sabe, 300x, 310 vezes 160, está aqui, está multiplicando 300, vem para cá dividindo, 160 vezes 300 é isso, está multiplicando, vem dividindo, resposta 165,33 kg de fosfato de cálcio. Ou seja, quando eu tenho 200 kg de calcário com uma pureza de 80% de carbonato de cálcio, qual é a minha produção de fosfato de cálcio? 165 gramas de carbonato de cálcio. Ok, pessoal? Questão number 7. Number 7. Na reação gasosa de nitrogênio com hidrogênio produzindo amônio, qual o valor de hidrogênio consumido na CNTP quando é produzido 340 gramas de amônia? Tá aqui a minha reação. Vamos balancear os passos, hein? Primeiro, escrever a equação. Está escrita. Beleza. Segundo, balancear. Terceiro, montar a regra de 3. 2 hidrogênio, aqui tem 1. Qual o número que eu ponho multiplicado por 1 que é igual a 2? 2. Tenho 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. Quanto que eu ponho aqui que vai dar 6? 2 multiplicado por algum número aqui que vai dar 6? 3. Balanceada a equação. Vamos montar a nossa regra de 3 aqui. Esquece essas notinhas aqui que eu vou chegar nela já já. Estamos falando de NH3, estamos falando de H2. Beleza? Fez isso aqui, tranquilo. Bom, vou montar a minha primeira linha na regra de 3, tirando os dados da equação condizendo com o problema. O que ele fala de amônia aqui? Gramas. Então, tem que achar a massa aqui.
Pego a massa do massa de hidrogênio, multiplico por 2, 34 gramas. O que ele fala de hidrogênio? Volume. Então tem que achar o volume aqui. Aí entra números de mols. Na CNTP, galera, condição normal de temperatura e pressão, 1 mol equivale a 22,4 litros para qualquer substância. Só que eu não tenho 1 mol, eu tenho 3 mols de hidrogênio, que vale quanto? 67,2 litros de hidrogênio. Ou seja, 67,2 litros de hidrogênio produz para mim 34 gramas de amônio. Só que eu quero em 340. A segunda linha, eu vou usar o único dado numérico, que é 340. Então, aqui é x. Multiplica inverso, mas não precisaria. Tá? É só a gente fazer um cálculo de raciocínio aqui. Ó. Aqui multiplicou por 10, aqui vai multiplicar por 10. Daria 672. Mas vamos fazer o cálculo para que as pessoas que não consigam pegar rapidamente assim, possa resolver matematicamente, ou quem gosta de resolver matematicamente. 34x, 67 vezes 340, 34 está multiplicando, vem para cá dividindo, esse valor dá esse, dividido por esse, eu tenho 672 litros de hidrogênio. Repetindo aqui, pessoal, para quem teve dúvida, olha, daqui para cá é multiplicar por 10, 34 vezes 10, 340. A regra de 3 ela é proporcional. Então, daqui para cá também é multiplicar por 10. 67,2 multiplicado por 10, 672. Qual que é a vantagem se você conseguir ter esse olhar? É que você não precisa trabalhar com números grandes. Imagina você pegar esse número na hora da prova e dividir por 34 no lápis, na caneta. Complicado, né? Então, temos que exercitar bastante ou usar esse raciocínio lógico dedutivo. Beleza? Vamos para, acho que a última questão, number 8. Um funileiro usa um maçarico de acetileno para soldar uma panela. O gás acetileno é obtido na hora, através da seguinte reação química. Blá, 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 blá. Qual a massa aproximada de água que será necessária para subter 50 litros de acetileno na CNTP? Beleza, pessoal? Vamos escrever a equação, conferir a equação se está balanceada. Um cálcio, 2 carbonos, 2 carbonos, 2 hidrogênio, 2 hidrogênio. 1 mais 2 hidrogênio, 4. Opa! Então, do lado dos produtos eu tenho 2 mais 2, 4. Aqui tem só 2, que eu não ponho aqui. Que número? 2. 2 vezes 2, 4. 2 oxigênio, 2 oxigênio. Balanceada a equação. Vamos montar a nossa regra de 3. Ele fala de acetileno, está aqui o meu C2H2. Ele fala de água, está aqui minha água. Vou montar a minha regra de 3 na minha primeira linha. Na minha primeira linha, vou tirar os dados da equação correlacionados com o problema. O que ele fala de acetileno? Litros. Então, tem que tirar da equação litros. Quantos mols tem aqui? 1 mol. Lembrando que na CNTP, 1 mol vale quanto? 22,4. Então, aqui, 22,4. Água. O que ele fala de água? Massa. Vou tirar a massa aqui. Sabemos que a massa da água é 18. Se não, é só somar oxigênio com os 2 hidrogênio, dá 18. Multiplicado por 2, 36 gramas, pessoal. Ou seja, 36 gramas de água produz 22,4 litros de gás acetileno. Só que eu não quero produzir 22,4, quero produzir quanto? 50, ok? Então, na segunda linha, eu vou usar o único dado numérico, que é 50 litros, embaixo do acetileno, que ele está falando de acetileno. Multiplica-se inverso, eu vou ter 22x, 36 vezes 50, o que está multiplicando aqui passa para cá dividindo, esse vezes esse dá isso, multiplicando vem dividindo. A minha resposta então será de 80,36 gramas de água. Então, qual a massa aproximada de água que será necessária para se obter 50 litros de gás acetileno? 80,36 gramas de água. Tranquilo, pessoal? Olha, chegamos ao final da aula, acabamos o exercício. Pessoal, eu espero que eu tenha elucidado, eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês sobre como resolver cálculo estequiométrico. Se eu fui um pouco rápido demais, volte o vídeo, a fita, minha época era fita, agora não.
volte um pouco o vídeo, dá um replay, assista pausadamente a minha explicação, o raciocínio que eu estou usando, o desenvolvimento da questão, que eu tenho certeza que você vai tirar todas as dúvidas sobre cálculo estequiométrico. Fica a dica, 99% dos cálculos estequiométricos, das questões de cálculos estequiométricos, envolve apenas regra de 3. Então, você tem que saber fazer regra de 3 e seguir os passos para resolver cálculos estequiométricos. Primeiro passo, escrever a equação. Segundo passo, balancear a equação. Terceiro passo, fazer a regra de 3. Lembrando que a regra de 3 é composta por duas linhas. A primeira linha, eu tiro os dados da equação correlacionando com o problema, com os dados do problema. A segunda linha, eu uso os dados do problema. Ok? Beleza? Mais uma outra dica é que nem reagente excesso e reagente limitante, você tem que converter os dados para mols para poder achar quem é o excesso, quem é o limitante. Beleza? Não mais, muito obrigado por assistir mais uma aula comigo e eu aguardo vocês nesse mesmo PQ canal. Valeu, brigadão e até mais!